Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 159 do Enem de 2023, PPL. Então o enunciado diz: estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçada era fornecido em quantidades Q para aves, com possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçados V1 e V2 de duas recompensas em função das respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas então daí a igualdade V1 sobre V2 igual a Q1 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Ao analisar o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, 5 estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condição o valor V1 será maior que o valor V2. Então, aqui estão as afirmações que os estudantes fizeram. E ele quer saber qual estudante fez a afirmação correta. Então, resumindo aqui o que o enunciado está falando, esse parágrafo aqui está dizendo então da relação entre V1 e V2. Então, resumindo tudo que está escrito aqui, está dizendo que V1 sobre V2 é igual a Q1 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Isso aqui é a relação entre V, Q e T. E ele ainda diz que ao analisar o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2. E a condição que ele quer das seguintes afirmações, sobre em que condição o valor de V1 será maior que o valor de V2. Então ele quer saber em que condições V1 vai ser maior que V2, sabendo que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2. Então, se ele está dizendo que Q1 é o dobro da quantidade Q2, ele já pode substituir isso aqui na igualdade. Vai ter V1 igual a 2Q2 sobre Q2 vezes T1 vezes T2 sobre T1. A gente pode aqui cortar Q2 com Q2. Então vai ficar V1 sobre V2 igual a 2T2 sobre T1. Como ele está comparando V1 com V2, a gente pode aqui separar V1. A gente vai passar o V2 para o outro lado. Então vai ficar V1 igual a 2V2 vezes T sobre 2 sobre T1. Então, essa aqui é a igualdade que relaciona V1 e V2. Agora a gente vai ver qual dessas afirmações aqui é verdadeira baseada nessa igualdade aqui. O estudante 1 diz que sempre a condição V1 será maior que V2. Ele diz que sempre vai acontecer isso, pois Q1 é o dobro de Q2. E a gente vê que então isso aqui é falso, porque na relação aqui, como Q1 é o dobro de Q2, a gente pode cortar aqui Q2 com Q2. Só sobrou então T. Então, essa igualdade aqui só está dependendo de T, não de Q. Então não vai ser sempre, porque ainda vai depender também de T. Então essa afirmação aqui é falsa. A 2 diz que apenas quando a razão entre T1 e T2 for maior que 0,5. 0,5 é o mesmo que o que? É o mesmo que meio. Então, qual é um valor maior que meio? Pode ser 1. Então, se essa razão aqui for igual a 1, isso quer dizer que V1 vai ser igual a 2V2. E a gente vê que realmente é verdadeira, porque V1 é maior que V2. E se a gente aumentar o valor aqui da razão, isso aqui continua. Se essa razão for 2, vai ter que V1 igual a 4V2. Se essa razão aqui for 10, V1 vai ser igual a 20V2, quer dizer, V1 está sendo maior que V2. For 1000, V1 vai ser igual a 2000 vezes V2.
também continua maior. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Mas vamos ver as outras. O estudante 3 diz que apenas quando a razão entre T1 e T2 for menor que 0,5. Então, de novo, 0,5 é meio. Para ele ser menor, a gente pode chamar o quê? De 1/4. Substituindo 1/4 aqui nessa igualdade, vai ter V1 igual a 2 V2 sobre 4. Simplificando aqui o 2 com 4, vai ver que isso aqui é V2 sobre 2. Então agora a gente pode aqui isolar o V2. Quer dizer que V2 vai ser igual a 2V1. Então nesse caso aqui a gente vê que o maior é o V2. Então isso aqui está contradizendo a condição do enunciado. Então essa afirmação aqui é falsa. Agora o estudante 4 diz que só vai acontecer isso apenas quando T1 for igual a T2. Se T1 for igual a T2, se a gente olhar aqui para a igualdade, a gente pode cortar T1 e T2. Vai sobrar V1 igual a 2V2. Então, realmente, ele aqui, o V1 é maior. Mas ele está dizendo que isso só vai acontecer apenas quando T1 for igual. A gente sabe que não é só por eles serem iguais. A gente está vendo aqui, pela condição aqui que o estudante 2, pela afirmação do estudante 2, a gente vê que ele tem que ser maior que 0,5. Ele pode ser igual, mas ele também pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000. Então não é só apenas quando for igual, por isso que aqui está falso. Então essa afirmação aqui é falsa. Já o estudante 5 diz que apenas quando a razão T2 e T1 for maior que 0,5 e menor do que 1. Essa afirmação aqui também está contradizendo o que o estudante 2 falou. Está falando que tem que ser maior que 0,5. E aqui está falando que tem que ser menor do que 1. Não tem que ser menor que 1. Pelo que o estudante 2 está dizendo, pode ser 1, 2, 3, 4. E aqui está dizendo que só pode ir até 1. Então, a afirmação do estudante 5 também é falsa. Então, isso quer dizer que realmente a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 159 do Enem 2023, PPL. Obrigado, até a próxima aula.